paz do Senhor Jesus, eu sou o apóstolo Ailton Guimarães e hoje eu vou estar trazendo para nossa meditação um pequeno estudo sobre o poder da oração. E para isso, nós vamos nos basear num texto bíblico que se encontra em Daniel, no capítulo de número 9, versos 4, 5 e 6, que diz o seguinte: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis como príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Bom, eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Qual foi a última vez que você teve as suas orações respondidas? A palavra de Deus nos mostra, em diferentes passagens da Bíblia, o poder da oração. Além, é claro, da sua importância como instrumento de contato entre nós e Deus, a oração é também a arma do cristão na guerra espiritual. Eu te faço outra pergunta agora. Sua vida tem sido uma vida de oração? A oração é uma arma espiritual. Mesmo quando nós pecamos, quando estamos debaixo de maldição, por pior que a situação possa parecer, nós sempre podemos orar. As situações, elas podem ser revertidas por meio da oração. Tiago nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, a nossa oração, ela move o coração de Deus. O Senhor fala que se nós orarmos e nos convertermos de nossos maus caminhos, Ele ouvirá as nossas preces. Vejamos o exemplo de Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia. Em Daniel 9, no capítulo 3, nós encontramos uma fórmula de como orar corretamente. Daniel fala que orou ao Senhor e jejuou. E o mais importante, ele pediu perdão e se arrependeu. A primeira coisa que ele faz ao buscar a Deus é confessar os seus pecados e o pecado do seu povo. Devemos fazer o mesmo quando nós entrarmos diante de Deus. Pecados não confessados podem ser uma barreira que bloqueia as nossas orações diante de Deus. Filipenses, no capítulo 4, verso 6, diz que não devemos andar ansiosos, mas as nossas necessidades devem ser colocadas diante de Deus em oração. O diabo é acusador. Muitas vezes, Deus não libera as bênçãos, pois Satanás está diante dele nos acusando o tempo todo. Nós falhamos, mas temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Quando você for orar, se coloque diante de Deus e tome posse da sua misericórdia, que se renova a cada dia. Daniel era um homem que sabia tocar o coração de Deus. No versículo 19, ele pede a Deus que ouça e perdoe. Precisamos pedir e liberar perdão. Nos versos 20 e 21, ele fala sobre o que ocorre quando oramos a Deus. Um anjo foi enviado pelo Senhor para tocar Daniel antes mesmo que ele terminasse de orar. Entenda uma coisa, meu amado, minha amada, Deus quer atender a sua oração. Em Mateus 7,7 ele diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus quer nos dar muitas coisas. Uma criança, quando quer algo, ela insiste, continua pedindo. Devemos ser como uma criança. Se nós tivermos insistido, se nós insistirmos em oração diante de Deus, o que você acha que acontecerá? Você tem incomodado o Senhor pedindo alguma bênção? Quando um filho não tem barreiras com o pai, ele pede, sabendo que na medida do possível, o pai vai lhe atender. Deus quer que você seja uma bênção, e a forma de conseguir isso é pedindo, orando. Use essa arma poderosa que Deus colocou em nossas mãos. Faça da sua vida uma vida de oração e de obediência e adoração a Deus. Da mesma forma, quando nós vemos em Mateus, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele mostra ali para nós um padrão de oração. Não quer dizer que nós só devemos orar daquela forma ou daquele jeito. Não, podemos orar de diversas outras formas, mas Jesus nos ensina um padrão de oração que nós devemos seguir quando entrarmos diante de Deus. E que padrão é esse?
Quando nós entendermos esse padrão, você pode ter certeza que as nossas orações elas serão mais efetivas diante de Deus. Então vamos lá. Primeiro, Jesus começa a oração dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ele começa a oração adorando a Deus. Nós devemos entender que nós temos que reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Deus não é qualquer um, Deus não é qualquer pessoa, Deus não está em qualquer lugar. Ele é o nosso Pai, Ele é o Pai de todos e Ele está nos céus, ou seja, Ele está acima de nós, acima dos nossos desejos, acima do nosso egoísmo, acima de tudo. O que muitas vezes se tem ensinado por aí em algumas igrejas é colocar Deus num patamar humano. Ou seja, Deus é obrigado a fazer o que eu quero e eu posso dar ordens para Deus. E isso está errado. Eu não posso ordenar nada para Deus porque Deus é criador. Eu posso pedir, ordenar a Deus é errado. Eu não posso dizer para Deus fazer algo quando na realidade está contra a sua vontade. Então eu tenho que entender, Ele está nos céus e Ele é soberano. Então eu peço: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Aí vem um outro pedido: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Na sequência da oração, Jesus ensina que nós devemos orar para que o reino de Deus seja manifestado aqui na terra, que nós devemos orar para que o reino de Deus seja manifestado no meio dos homens, porque só assim a palavra do Senhor irá se cumprir. E ao mesmo tempo, nós devemos nos submeter à vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade dele. Aí na sequência da oração, Jesus começa: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus ensina que nós devemos sim pedir por providência. Nós devemos sim pedir para que Deus abra portas para nós, para que Ele não deixe faltar o pão de cada dia, para que Ele nos prospere. É um desejo de Deus nos prosperar. Então nós devemos pedir que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas não podemos esquecer que perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como Daniel, que orou pedindo perdão a Deus, nós também temos que orar pedindo perdão a Deus. Nós não somos nada, não temos nada. A única coisa que nós temos e que precisamos é do perdão de Deus. E da mesma forma, Jesus encerra a oração dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração é começada com adoração e terminada com adoração. Então, se nós quisermos aprender a orar de uma forma efetiva, de uma forma que Deus ouça as nossas orações, nós devemos entender que eu tenho que me humilhar diante de Deus, buscar a face dele e reconhecer os meus pecados. E então Ele ouvirá dos céus, perdoará os meus pecados e vai sarar a minha terra. Essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.